Olá, querido fã da velocidade! Está no ar mais uma edição do Velocidade Alternativa, o seu resumo do esporte a motor no final de semana. Domingão tivemos a corrida do Canadá, o Grande Prêmio do Canadá no circuito Gilles Villeneuve, oitava etapa de um total de 22 da Fórmula 1, que marcou a 100ª vitória da Red Bull em toda a sua história. A escuderia austríaca está há cerca de 15 anos aí no cenário da Fórmula 1 e a sua primeira vitória foi com Sebastian Vettel em 2009 na China. De lá para cá, 14 anos e 100 vitórias conquistadas tanto com Vettel quanto com Mark Webber, o Daniel Ricciardo, Sérgio Pérez e, claro, Max Verstappen. O Verstappen, aliás, chegou à sua 41ª vitória, igualou-se a Senna como o 5º maior vencedor desse esporte tão maravilhoso que é a Fórmula 1. Inclusive, o final de semana começou com problemas para a Alpine na sexta-feira, tanto no TL1 quanto no TL2, o que houve de TL1, 5 minutos até o Gasly ter um problema com o seu câmbio e depois um problema no circuito interno de TV acabou inviabilizando por questões de segurança, não foi possível retomar a sessão. Resultado, tivemos que ficar esperando, você acompanha aqui no canal da Alternativa, e foram dados mais 30 minutos para o treino livre 2. Então a gente teve 5 minutos de TL1 e 90 de TL2 para compensar. No final desses 90 minutos, inclusive, caiu uma senhora pancada de chuva. A Mercedes teve os melhores tempos da sexta-feira. E carros como Mercedes, a Alpine e a própria Ferrari se mostraram bem consistentes nas simulações de corrida. No sábado, aí esquece performance. Muita chuva, tanto no treino livre 3 quanto no classificatório. Inclusive o Q3, a parte final com os 10 melhores da classificação, foi muito chuvoso, só deu para fazer uma tentativa e isso colocou Hülkenberg da Haas na segunda colocação, porque ninguém conseguiu mais melhorar os seus tempos. Ele depois acabou sendo punido, aliás, foram 4 punições que bagunçaram bastante o grid, mas ainda assim foi uma prova bem interessante. Além do Hülkenberg, foram punidos o Stroll, se eu não me engano o Tsunoda e o Sainz, por variados motivos, o principal deles, o Sainz, de bloquear os companheiros, acabou prejudicando o Gasly no treino classificatório. A corrida foi bem animada, tirando o Verstappen, que obviamente largou na frente e ninguém mais alcançou, só se viu o Verstappen na hora dos pitstops. A corrida foi bem disputada. O Alonso e o Hamilton brigaram muito na primeira curva. Hamilton tomou a segunda colocação e eles brigaram durante toda a prova. Melhor para o espanhol Fernando Alonso, que com a sua estratégia acabou se sagrando segundo colocado nessa etapa do Canadá. Ele persegue a sua vitória de número 33. Não fosse um Verstappen em tão grande fase, ninguém tira o Verstappen da liderança desde Miami. Tivemos o cancelamento da Emília-Romanha, mas a gente teve por aí 3 etapas e ninguém consegue tirar o Max Verstappen da liderança, seja nos treinos, seja na corrida, no seco, no molhado. O cara é o cara, é o homem a ser batido, é o carro a ser batido e o homem a ser batido. Verstappen vem numa fase insuperável, caminhando a passos largos para o tricampeonato consecutivo, coisa muito difícil na Fórmula 1, ainda mais numa Fórmula 1 tão equilibrada como a atual. A Ferrari deu o pulo do gato, uma estratégia montada com 2 paradas, a Ferrari foi lá e fez uma só. Teve um excelente rendimento com os pneus médios e depois é que passou para os duros na janela final, poupou uma parada e conseguiu colocar os seus carros em 4º e 5º lugar, porque o Russell teve problemas. Ele deu uma batidinha na lateral traseira direita do seu carro ali por volta da volta 12, de um total de 70, e esse problema inicialmente não causou muita coisa, mas acabou depois dando uma falha nos freios e aí o Russell, por medida de segurança, teve que parar, teve que abandonar a prova. Além dele, o Sargent teve problemas com o seu motor apagando. De Vries e uma Haas se chocaram no meio da prova, foi um lance bem engraçado, mas a corrida foi bem movimentada. Ferraris e o Pérez pulando do pelotão, do meio do pelotão para a frente, conseguindo se aproximar e pontuar muito bem. E a grande disputa ali do meio do pelotão foi o Norris com o Piastri e o Gasly. Gasly, que, volto a dizer, largou lá atrás, conseguiu construir bem a sua corrida de recuperação e acabou sendo beneficiado por uma malandragem do Norris. O inglês ele foi punido em 5 segundos no safety car, se eu não me engano, foi o do Russell, um outro safety car que houve na prova.
foi decretado safety car, e aí o Lando Norris ele deu uma malandragem, ele distanciou-se demais do carro de segurança, deu ali um zigue-zague e tal, para tentar fazer com que o pelotão atrás dele perdesse tempo em relação ao safety car, e aí a parada do Gasly não compensasse tanto. Então, para tentar ajudar ele próprio e o seu companheiro Oscar Piastri, vamos lembrar que a McLaren briga com a Alpine para ser a quinta força do campeonato, ele acabou sendo punido pelos comissários 5 segundos de punição, considerado uma conduta antidesportiva. Esses 5 segundos fizeram falta. Norris, que na pista cruzou em nono, acabou terminando em 13º, sobrou pontinho para o Stroll e também sobrou pontinho para o Valtteri Bottas da Alfa Romeo. Esses estão rindo à toa. Vamos às classificações do campeonato? Vamos lá. O Verstappen, obviamente, cada vez mais líder, 195 pontos para o belga holandês. 126 tem o mexicano Sérgio Pérez, mais uma atuação muito discreta, apenas o 6º lugar, largando lá de trás, e não conseguiu passar as Ferrari, né? Então uma corrida ruim para Sérgio Pérez. 3º lugar para Fernando Alonso, 117. 9 pontos a distância entre Alonso e Pérez. Essa é a grande briga do campeonato. 102 pontos tem Lewis Hamilton, e Carlos Sainz agora, com o abandono do Russell, ele retomou a 5ª posição do campeonato com 68 pontos. Entre os construtores, Red Bull 321, Mercedes 167, Aston Martin 154. Um detalhe, você precisa somar a pontuação de Mercedes e Aston Martin para dar a da Red Bull, tamanha a diferença de desempenho, obviamente do Verstappen, mas do melhor carro do grid. O RB19 é imbatível, até aqui ninguém conseguiu superar. 321 Red Bull, 167 Mercedes e 154 Aston Martin. A Ferrari aparece logo atrás com 122, e aí naquele pelotão mais de baixo, Alpine 44 pontos, 5ª posição para a escuderia francesa. A Fórmula 1 agora dá uma paradinha de 2 semanas e nos reencontramos com a velocidade no dia 30 de junho. Entre os dias 30 de junho e 2 de julho, Grande Prêmio da Áustria. Se já estava fácil para a Red Bull, agora eles literalmente vão correr em casa. O Red Bull Ring nos aguarda. Tem Sprint Race, fique atento, porque olha, vai ser um festival de pontos no sábado independente para a corrida, aquele formato que estreou no Azerbaijão. Vale a pena se ligar aqui no canal do Alternativo. Então, convite feito para você. 30 de junho estaremos juntos com a velocidade no Grande Prêmio da Áustria. Apenas um treino livre, vai ser eletrizante. Largada às 10 da manhã do domingo, dia 2 de julho. Faço o convite mais uma vez para você acompanhar e se ligar, porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa do automobilismo, do esporte a motor, no YouTube. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.